de liderança, PRB, Republicanos. Após. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, caríssimos colegas vereadores. Saúdo aqui a presença do ex-vereador Joarce, acompanha essa sessão. E cumprimentar também a população de Caxias do Sul pela data do aniversário de Caxias do Sul e, mais especificamente, dar os parabéns ao vereador Ed Oloy Frisso, que ocupou a tribuna e fez todo um resgate histórico de nossa cidade de Caxias do Sul, pontuando questões importantes como o porquê desta data, enfim, as suas denominações, a questão da unidade da cidade. E lembrar, vereador Eloy, lá no ano de 2005, o primeiro projeto de lei que apresentei nesta casa foi justamente para nós perenizarmos essas duas datas mais importantes no fecho das leis, dos projetos e nas próprias legislação, nas normas. Ou seja, quando nós colocamos a data ao final do documento legislativo, nós temos ali 144 anos da colonização e 129 anos da emancipação política. Ou seja, marcar as duas datas mais importantes que nós temos e que são datas históricas do nosso município. Então, meus cumprimentos, realmente és um estudioso da área, um professor de história, um parlamentar que se dedica muito a conhecer em profundidade a história belíssima do nosso município de Caxias do Sul. Então, parabéns a toda a comunidade caxiense. Ocupo a tribuna neste grande expediente, nobres pares, até para socializar com os pares a representação da última sexta-feira em Bento Gonçalves, onde participamos da audiência pública em decorrência da abertura da Expo Bento e da Fenavinho em Bento Gonçalves, audiência pública que se deu na sede do Ibravim, onde esteve presente a Frente Parlamentar Nacional da Uva e do Vinho, com a presença de muitos deputados federais, representações dos produtores vitivinícolas do nosso município, enfim, pessoas ligadas à idealização desse projeto que está no Congresso Nacional, que está tratando da Zona Franca da Uva e do Vinho. Um momento importante em que nós fomos lá, vereador Ues, novamente afirmar o nosso compromisso, enquanto cidade sede de região metropolitana, que queremos que esse projeto avance. Nós sabemos que ter uma Zona Franca aos moldes de como ocorre, é lógico, em menor proporção, da Zona Franca de Manaus, ele é muito importante para o setor. Um regime tributário diferenciado, né, com certeza vai fazer com que a cadeia produtiva da uva do vinho cresça, nós possamos fazer frente ao vinho importado, dando mais competitividade a este produto, que é muito importante, ter uma relação cultural com a nossa região, mas acima de tudo é a vitivinicultura um setor muito importante e estratégico para a economia do Rio Grande do Sul. E foi nesse sentido que nós pontuamos a nossa manifestação ao deputado autor Carlos Gomes, vereador Fiuza, deste projeto, de que esta demanda, a criação de uma Zona Franca, não pode ser bandeira de um único parlamentar. A Zona Franca da Uva e do Vinho, vereador Felipe, ela interessa ao Rio Grande do Sul como um todo. E nesse sentido foi a nossa sugestão, que ele capitaneasse, junto aos 31 deputados federais da bancada gaúcha, que apoiasse de forma maciça esse projeto. E que também o nosso governador do estado tenha um papel preponderante na defesa, porque são mais de 20 mil famílias hoje que trabalham a produção da uva, a produção dessa bebida, que nós temos um sócio, que é o próprio governo. Hoje, numa garrafa de vinho, 52% são impostos. E nós precisamos trabalhar nesse sentido de desonerar um pouco a cadeia produtiva, principalmente o IPI, mas por que não falar também em algumas faixas de ICMS que incidem sobre a bebida. Nós precisamos avançar nisso e também nesta nossa representação junto ao Ibravim, nós levamos uma postulação, praticamente um projeto de lei pronto, com exposição de motivo, com toda a articulação, dando a sugestão para que o deputado relator dessa matéria, deputado Alan Rick, do Democratas, colocasse, se não
no projeto da Zona Franca, num projeto de lei em separado, criando o programa Jovem Agricultor. Nós temos essa convicção que nós precisamos dar toda a alternativa para que o filho do produtor rural, para que aquele jovem que está na colônia lá permaneça produzindo, fazendo a sucessão familiar, né, tendo, né, incentivos do governo para que possa adquirir maquinário, para que possa ampliar, ter acesso ao crédito, a busca de financiamentos em condições melhores e ajudar na produção. Então é um projeto importante em que o deputado, inclusive, se mostrou bastante interessado em analisar e sabe que isso, com certeza, é importante, porque nós estaríamos criando alternativas, maiores oportunidades para que o jovem permaneça no campo e consiga ampliar financiamentos para fazer os seus investimentos e qualificar ainda mais o trabalho agrícola, né, que sejam criadas junto a esse projeto políticas que facilitem o acesso ao crédito para ele empreender, né, e também conseguir alcançar melhores condições no campo. Então ficamos felizes dessa diligência, foi importante nós estarmos lá, neste momento em que participamos de todas, vereador Ues, quando não Vossa Excelência pela Comissão de Agricultura, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, o Zoraide muito atento, né, às matrizes econômicas que nós precisamos diversificar. E também trazer essa notícia importante para o setor vitivinícola, a vereadora Paula Iores, que foi, né, o governador Eduardo Leite, no mesmo evento lá na Expo Bento, na Fenavinho, anunciando o fim da substituição tributária. Um anseio muito antigo, né, que era da classe vitivinícola, uma medida que era muito esperada por produtores de vinho e de espumantes de Caxias e região, e que o Estado vai deixar de agora aplicar esse mecanismo nas operações internas a partir de 1º de setembro deste ano. Né? Não é uma redução de impostos, não é, mas é uma alteração na fórmula como se faz o cálculo do imposto. Né? A eliminação desse mecanismo da substituição tributária não necessariamente vai reduzir, né, o preço pago pelo consumidor. Isso o Ibravin, Carlos Paviani, deixou muito claro lá. Né? Não vai ter redução, mas se o preço, né, do vinho do espumante nacional poderá também cair, vai ser já uma grande vantagem com relação a isso. E mais do que tudo, vereador Ues, o fim da substituição tributária vai desonerar o fluxo de caixa das vitivinícolas, vai dar uma folga, vai dar um alento, porque o imposto não vai mais ser antecipado. Essa era a grande preocupação. Não é que o vitivinicultor, o produtor, não quer pagar o imposto, ele quer pagar de maneira adequada. Como é que funciona hoje essa sistemática hoje? Os produtores, né, pagam o ICMS sobre o preço final, já repassado ao consumidor, e recebe a diferença depois, talvez muito tempo depois. Ou seja, o ICMS ele é recolhido antes da venda ao consumidor e os produtores falam que isso acaba prejudicando aquilo que eles têm de importante, que é o capital de giro das vinícolas, onerando muito mais o sistema produtivo. Então, citando como um exemplo, se a vinícola hoje, né, vende um vinho a R$10 para o varejo e o varejo vende a R$15, né, a indústria já recolhe, a indústria vitivinícola já recolhe o ICMS sobre o preço do consumidor. Isso é substituição tributária. E isso é injusto, né? Somente após essa venda ao consumidor final é que o varejo devolve essa fatia de imposto à indústria. Então, vereadora Diló, essa devolução pode levar alguns meses, depende de negociação entre as partes. Então, eu entendo que, por enquanto, né, o próprio produto estrangeiro hoje, né, essa questão da tributação no valor da entrada do vinho estrangeiro no país prejudica muito, porque o vinho nacional ele é tributado em cima do preço final. Então, foi muito bom essa mudança, né, da substituição tributária. Né, isso vai beneficiar muitas empresas do setor, que estão principalmente no Simples Nacional, né, grandes cooperativas e mais de 20 mil famílias da cadeia produtiva da uva e do vinho. Sua parte, vereador Diló. Bem rápido, vereador Toigo, lhe cumprimento por trazer esse assunto, e realmente a substituição tributária numa economia de livre mercado é o pior tipo de tributação. Impede muitas vezes a promoção no supermercado, porque o imposto, Vossa Excelência falou em 10, 15, às vezes ele é tabelado a 20%,
por exemplo, e o mercado quer fazer uma promoção, vender a 10, mas ele vai continuar pagando imposto sobre 20. Então, ela é uma tributação muito injusta. Obrigado, parabéns por trazer esse assunto. Vereador, muito obrigado, vereador Adiló, pela sua contribuição. Então, esses são os dois assuntos importantes no dia do aniversário de Caxias. A Câmara Municipal, através da sua comissão, através do Legislativo lá participando da idealização, dando força, vereador Edson, como todas as câmaras, a instituição de uma zona franca da uva e do vinho, e saudar também o fim da cobrança da substituição tributária, que era um velho e um antigo anseio de toda a classe vitivinícola do nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.